Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Márcia Heloísa e os assuntos que eu vou trazer aqui são recursos e assuntos voltados para o desenvolvimento humano e autoconhecimento, que são as áreas em que eu atuo. O assunto que eu quero falar hoje é sobre como a gente usa as palavras para se comunicar. E eu já faço uma pergunta para você. Você costuma parar para refletir sobre a forma pela qual você ouve as pessoas ou sobre a forma como você trata as pessoas? E quando você fica bravo, nervoso ou nervosa, né, fica lá com as emoções à flor da pele, quais são as palavras que você traz para falar sobre aquilo que é importante para você, dentro de uma briga, por exemplo? Ou você, às vezes, prefere engolir as palavras, sufocar as palavras, ao invés de falar sobre o que te importa? Você foge dos conflitos? Você costuma parar para pensar sobre isso? Isso é muito interessante. Como eu trabalho com desenvolvimento humano, tem algumas pessoas que têm me procurado justamente para se conhecer mais e transformar sua comunicação. Tem pessoas que perderam o emprego por conta de um momento de uma emoção muito grande, né, e de uma desavença dentro do trabalho, acabou perdendo o emprego, porque na hora de comunicar aquilo que é importante para ela, ela fez uso de palavras que ofendiam, que magoavam, né, que rotulavam as pessoas e acabou tendo o resultado que foi ser demitida. E tem outras pessoas que estão vivendo os problemas dentro do relacionamento familiar ou relacionamento amoroso. Tem pessoas que falam: Márcia, a gente não conversa, a gente só briga, né? Eu não consigo entender os comportamentos do meu filho, é difícil de lidar porque me desafia as minhas emoções, né? Então, esses são uns exemplos, né, que eu trago e que tem tudo a ver com esse assunto sobre as palavras que a gente usa para conversar com as pessoas diante de uma fala que elas trazem para a gente que a gente não gosta ou diante de um comportamento que a gente vê e que quando a gente vai chamar atenção para que aquilo não se repita, a gente usa algumas palavras que não nos apoiam. E se a gente observar a nossa comunicação, né, a nossa mesmo, e até da nossa família, e se for mais para trás um pouco, e indo investigar mais para trás, a gente vai ver que o equilíbrio emocional às vezes era algo que estava muito escasso. E a forma de ver a vida, a forma de se comunicar, a linguagem utilizada, também não é uma linguagem que apoia, né, que cria valor dentro dos relacionamentos. E como a gente vai aprendendo dentro já desde a infância, na escola, na universidade, na sociedade, a gente vai aprendendo a linguagem que é a linguagem mais dominante, né? Que geralmente é a linguagem que está sendo sustentada pelo julgamento moral e os rótulos que a gente coloca nas pessoas. Tem uma psicóloga e educadora, consultora de educação, que é a Roseli Saião. Num assunto sobre ansiedade na revista Exame, ela estava falando assim das pessoas leigas, né, tanto dentro da área da saúde como os leigos, né, sobre o assunto, que olham para as pessoas com um olhar médico, né, já querendo diagnosticar as pessoas, diagnosticando as pessoas assim, como chatas, que essas pessoas têm toque, que essas pessoas surtam. Então, quando a gente utiliza, ela fala, a gente vive, né, uma forma de olhar para as pessoas a partir destes diagnósticos, dessas avaliações. E quando a gente faz isso, a gente deixa de enxergar a pessoa por trás desse diagnóstico que eu estou falando sobre ela, né, que eu estou dando a ela. E isso tem muito a ver com esse assunto, porque são sobre as palavras que a gente utiliza, que coloca a pessoa num lugar estático, como sendo aquilo e sem possibilidade de mudanças, né? Sendo que nós somos seres muito dinâmicos. Ora a gente está nervoso, ora a gente está tranquilo, ora a gente está com raiva, ora a gente está alegre, ora a gente está triste, ora a gente está feliz. Então a gente não é um sentimento, né, que acorda de manhã e ele perdura o dia todo. A gente muda os nossos estados emocionais, né? Então a gente também muda os nossos comportamentos.
E às vezes a gente olha para as pessoas avaliando e diagnosticando ela dentro dos nossos relacionamentos familiares, amorosos, profissionais e na sociedade de forma geral, como pessoas estáticas, né? A gente esquece que elas não são assim, que elas tanto fazem coisas que às vezes agradam a gente, como coisas que nos desagradam, né? E a gente está sempre nesse lugar de querer mudar o outro dentro do relacionamento. E se a gente observar, por que a gente quer tanto mudar o outro? Porque há algo no outro que incomoda a gente, há algo naquele modo de falar, daquele modo de ser que incomoda a gente, por conta dos valores que a gente tem, por conta das referências que a gente tem. Então, aquilo que é diferente, logo a gente tem a intenção de querer mudar, de querer adequar, para que a gente possa fazer o quê? Usar melhor, né? Então, quando a gente tem muitas pessoas, né, que quando casam, pensa que vai mudar aquela característica no outro, vai mudar aquele comportamento de usar aquele determinado tipo de roupa, aquele comportamento de frequentar aqueles ambientes, de ter aquela amizade. Então a gente acha que vai ter o controle da pessoa. Então quando eu casar, a gente já vai estar convivendo junto, né? Eu vou fazendo a cabeça dela e aí ela muda a roupa que vai usar, deixa de ter aquela amizade, deixa de frequentar aqueles lugares, vai mais na casa dos meus pais do que na casa dele e começa a querer fazer essa mudança. Ah, ele também vai parar de jogar futebol, de encontrar com os amigos, de fazer um happy hour. Então, quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, aquilo que incomoda e a gente não sabe lidar com aquilo, a gente quer mudar para a gente, né, poder lidar melhor, para a gente poder atender aos nossos interesses. Na verdade, se a gente parar por olhar, é bem por aí. Então parece que a gente quer uma cópia da gente, né? Porque se parece comigo, se gosta do que eu gosto, se veste do jeito que eu acho que é o adequado, se fala do jeito que eu acho que é o adequado, se organiza a casa do jeito que eu acho que é o melhor, se faz uma comida do jeito que eu acho que é o melhor, então essa pessoa parece que se parece comigo. Parecendo comigo é mais fácil de lidar. Só que não é uma realidade, né? Isso é uma fantasia. Porque querer mudar o outro para agradar a gente, atender os nossos interesses, é muito difícil. Então é mais fácil a gente mudar a gente, né? E inspirar o outro a mudar do que a gente ter esse trabalho todo que a gente não consegue. Quando a gente quer mudar o outro, a gente não consegue. Quantas pessoas já não tentaram mudar e se frustraram? Porque a gente não muda as pessoas. O que a gente pode fazer é inspirar as pessoas. Então a gente vem muito desse lugar, né, de querer ter controle, de querer dominar, de querer que aquela pessoa deixe aquela ideologia, que ela deixe aquele pensamento, que ela passe a pensar como a gente. E quando a gente se depara com essa diferença, né, às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo com a gente perde às vezes o controle, é onde ofende, é uma fala que ofende, que oprime, que agride, e que o outro, quando está neste lugar, recebendo essa ofensa, se ela é uma pessoa que é mais reativa, que não leva desaforo para casa, o que ela vai fazer? Ela vai atacar, ela vai entrar na reatividade. Então fica aquele jogo de bate-bola, né? Eu jogo para você, você devolve para mim, eu devolvo de novo e aquilo vai crescendo. Imagina as torcidas organizadas que brigam após um jogo, ou durante, ou enfim, né? Que palavras que eles usam para se comunicar um com o outro? Que sentimento que está vivo dentro deles quando eles estão falando aquilo que eles pensam sobre o time do outro, sobre aquela pessoa? Com certeza são palavras que suscitam essas emoções que chega ao ponto deles se agredirem fisicamente, porque até então às vezes eles se agridem verbalmente, porque está cheio essa fala de rótulos e julgamento sobre o outro. Alguém faz uma provocação, né, porque o time perdeu, o outro devolve, que geralmente não são pessoas do mesmo vínculo, talvez, porque quando é teu amigo ali, que você já tem uma intimidade, tem um laço, uma conexão forte, se o cara te zoa, né, que o seu time perdeu, você brinca também, vira uma brincadeira, mas não gera mal-estar, não gera briga, né, fica aquela coisa, por quê? Porque tem um vínculo muito forte, uma conexão estabelecida,
que sustenta quando vem, às vezes, uma brincadeira, né, com um rótulo ali. Mas quando você não tem esse vínculo, né, com a pessoa que pode ser o seu parceiro, a sua parceira, você não estabelece isso, quando vem alguma coisa, né, que você sente ofendido, é difícil, né, a pessoa entender essa crítica, né, lidar bem com essa crítica. Quando ela não consegue perceber o que está por trás daquilo, geralmente ela vai atacar ou vai fugir. Então tem as pessoas que engolem os famosos sapos, né? Porque tem medo do conflito, porque não, às vezes não sabe lidar com o conflito, porque às vezes já passou situações de brigas na família, de conflitos, então aquilo traz um trauma, traz uma sensação desconfortável, então prefere deixar de falar o que pensa, de falar sobre si, aquilo que lhe importa, né? De contribuir, inclusive, mas acha que se eu falar, né, pode ser desvalorizada a minha fala, podem rir de mim, ou é melhor para não ter conflitos eu ficar quieta. Então tem pessoas que se anulam, né? Deixa de viver, de se inserir no mundo a partir da sua comunicação por medo de conflitos. E aqueles, como eu disse, que é o que não vai levar o desaforo para casa, que ataca. Então nenhuma situação e nenhum outro comportamento ajuda a gente a criar valor, ajuda a gente a dialogar com as pessoas, porque o diálogo, ele é uma ferramenta que é para criar valor entre trocas de ideias e não de alguém tem que abandonar suas ideias para que uma apenas prevaleça. É só uma troca, né? Então ele cria valor quando eu escuto o outro, quando eu escuto aquilo que é diferente e eu tenho curiosidade. De onde é que vem essa referência? Né? Qual é a bagagem de vida que essa pessoa traz, que é tão diferente da minha, que às vezes até me choca, mas se eu tenho essa curiosidade sobre o outro, esse interesse, eu vou criando valor, né? Mas a gente está tão desconectado disso, né, do que é um diálogo, de criar valor dentro das diferenças, que a gente acaba, né, indo para esse lugar de ofender, né, de querer defender as nossas paixões, às vezes ofendendo outra pessoa, agredindo, como se só o que a gente sabe, só aquilo que a gente acredita é o melhor, né? Então é nesse lugar que a sociedade, né, que a gente aprendeu a se comunicar, a se posicionar, que não constrói, né? Só separa. A longo prazo, né? Sempre vem uma conta, né? Da pessoa que tanto anula o que sente, porque vai ter problemas emocionais, vai ter problemas físicos por conta de doenças emocionais, de ficar sufocando o que sente. E aquela pessoa que não sufoca, mas que não tem habilidade, assertividade e clareza na fala, também às vezes vai perder o emprego, vai perder o relacionamento, né? Vai ter problemas emocionais também, porque não sabe lidar com as emoções. E tem um recurso, né? Como eu disse que vou trazer recursos também, tem um recurso que me apoia muito e tem apoiado muitos clientes que eu atendo dentro da comunicação, dentro dos seus relacionamentos, que é a prática da comunicação não violenta. Então fala sobre como a gente utiliza as palavras, né? Então essa prática da comunicação não violenta, ou CNV, ela foi criada a partir de conflitos, a partir de movimentos de não violência. O Marshall Rosenberg, que era um psicólogo norte-americano, na década de 60, ele mediava conflitos raciais nos Estados Unidos. E ele, quando sistematizou a comunicação não violenta, não foi que ele criou algo que não existia. Ele foi em campo, após a sua formação, investigar, né, quais eram os movimentos, né, quais eram as estratégias que as pessoas utilizavam, tanto dentro do relacionamento amoroso, tanto dentro de comunidades, que elas davam certo, né? Que as pessoas continuavam conectadas, mesmo às vezes diante de um conflito. Como elas lidavam com esses conflitos. Então ele foi pesquisar isso, né? Então isso já existia, ele sistematizou. E tinha os movimentos de não violência do Gandhi, né, da libertação da Índia, sob o domínio da Inglaterra, e tinha os movimentos do Martin Luther King Jr., que ele também pesquisou. Então ela foi sistematizada justamente desse lugar, de não violência. Então eu tenho intenção de alguma coisa, algo é importante para mim, mas que na minha busca por esse algo, né, eu seja resistente em relação ao ato de querer ferir o outro. Então esses movimentos de não violência que ele pesquisou tinha essa intenção, né, de
lutar pelas desigualdades sociais, resistindo ao ato de que esse movimento vai ferir alguém, vai tirar a vida de alguém, vai violentar alguém. Então esse era o princípio, esse propósito que esses movimentos tinham. E foi daí, né, que surgiu a comunicação não violenta, porque a violência ela vem de uma forma que as pessoas usam na linguagem, de como elas pensam, de como elas se comunicam, né, de como elas vieram, que educação que elas tiveram. E a sociedade, como ele diz, há mais de 10 mil anos está inserida nessa forma de condenar as pessoas. E se a gente começa a observar o julgamento moral, o julgamento de rótulos, né, existe o rótulos, é dessa condenação do outro, da fala do outro, do comportamento do outro. Ele não está falando que a gente tem que aceitar injustiça, comportamentos e falas abusivas, não é sobre isso, mas eu poder compreender, né, se eu quero me manter conectada com essa pessoa, eu quero compreender o que está por trás disso. E aí a empatia, né, é a base fundamental da comunicação não violenta, porque a empatia ela vem de um lugar de compreender o outro. Então a empatia ela está ligada com a escuta. Então eu escuto para compreender. Mas a gente tem essa dificuldade de escutar para compreender, porque quando a gente escuta, a gente está se defendendo, elaborando os argumentos para se defender, para justificar, para corrigir a pessoa, né? Então a gente está nesse movimento e está tão no piloto automático que a gente não está presente naquela conversa, porque a nossa mente ou está preocupada com o que tem para fazer, ou preocupada com as nossas argumentações sobre aquilo, a nossa defesa sobre aquilo, que a gente não está nem ouvindo para poder compreender, e sim para responder. Então, ela ajuda a gente a desenvolver a empatia. E aí tem outra coisa que nos apoia muito no nosso autoconhecimento, né? Nos apoia muito dentro dos nossos relacionamentos, que são 4 princípios, né, que está norteada a comunicação não violenta, essa prática. E ela é uma prática mesmo, né? Uma teoria que a gente lê, né? Tem leituras, óbvio, mas a gente tem grupos de prática mesmo para a gente treinar nas situações do dia a dia, a gente viver ela na prática dentro dos nossos relacionamentos. Então é prática, prática e prática. Erra e pratica de novo, né? Bem assim. Mas aí esses 4 princípios é que nos apoiam e tem me apoiado muito, né? Que eu me observo muito neste lugar e utilizo e ensino os clientes a fazerem o mesmo, que é observar, são os sentimentos, necessidades e os pedidos ou acordos que a gente estabelece dentro dos nossos relacionamentos. Então, quando eu vou observar, então já estou fazendo um preparo para eu conversar. Então eu observo, e quando eu começo a observar, eu observo o que está acontecendo comigo, eu observo o que de fato aconteceu, né, daquela situação que eu não gostei, o que de fato aquela pessoa falou que eu não gostei, e não vou mais para o julgamento, eu começo a me afastar do julgamento, né, começo a me afastar das minhas interpretações. E aí eu observo os meus sentimentos, eu observo o que está vivo em mim, né? Ai, tem um sentimento aqui. Qual é o sentimento? Eu começo a nomear. Então, nossa, eu estou sentindo uma frustração, estou sentindo medo, estou sentindo raiva, né? Estou irritada, estou estressada. Então, eu dou nome, porque a gente aprendeu que falar sobre sentimentos não era correto, era sinônimo de fraqueza. Nesse recurso, não. É tão importante observar o que a gente sente, falar sobre o que a gente sente e saber como falar sobre o que a gente sente, né? A gente acolher os nossos sentimentos e parar de varrer para debaixo do tapete como se a gente fosse feliz o tempo todo, que é uma carga muito grande a gente carregar, né? Então a gente reconhecer que está triste, reconhecer que está irritado, a gente nomear os sentimentos, porque são os sentimentos, né, que às vezes faz com que a gente, e os sentimentos, e lógico mais coisas, né, os julgamentos, que faz com que a gente tome aquelas, às vezes, atitudes no impulso, impensada, agride alguém, ofende alguém, que às vezes depois não tem retorno, né, como essa pessoa que dentro daquela empresa perdeu o emprego, porque tinha um sentimento vivo nela, tinha muito julgamento sobre o outro, e foi daí que ela foi falar e no fim ela acabou sendo a pessoa mais prejudicada nisso tudo. Então ajuda a gente a começar a se observar e trazer para o presente, né, para
consciente, o que está acontecendo comigo, que sentimento é esse, e aí o que eu estou precisando, o que faltou aqui, o que está escasso nessa minha relação de trabalho, no meu relacionamento amoroso, familiar, com o filho, que eu preciso falar. Então eu observei, eu senti, e é o que está acontecendo, o que mais importa para mim. É aí que o Marshall fala, né? Que são as nossas necessidades e elas são humanas, elas são universais, porque todo mundo tem. Então, quando a gente foca no nosso relacionamento, neste lugar que são as nossas necessidades, a gente começa a desatar o nó dos nossos relacionamentos, a gente começa a sair do julgamento, né? Se as pessoas, né, as torcidas começassem a falar sobre o que lhes importam, eles paravam de julgar um outro, de ofender um outro, e ia conversar melhor, né? Talvez fazer amizade, né? Talvez se apoiar, né? Talvez criar um vínculo que quando um tirasse sarro do outro não precisava de violência. Mas não, eles estão só na ofensa, na agressividade do rótulo, do julgamento. Não estão falando do que lhes importa, que às vezes é o respeito. Né? Às vezes a pessoa que se sente provocada, ela quer ter respeito. Olha, o time me perdeu, eu estou triste, estou chateado, quero ser acolhido na minha dor. Mas não, né? A coisa acontece de outro jeito. Então, as necessidades, o Marshall diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Por trás de todo comportamento trágico existe uma necessidade não atendida. E o que são essas necessidades, né? Então, as necessidades, ele diz que são os recursos, né, que a vida, a vida exige da gente para que a nossa vida seja sustentada. Então, um exemplo de bem-estar físico, né? A gente tem necessidade de ar, de água, de alimentos, de descanso. E também sobre a necessidade espiritual, o nosso bem-estar, né, emocional, psicológico, a gente precisa que as nossas necessidades sejam atendidas, elas aumentam quando elas são atendidas. O nosso bem-estar emocional e espiritual aumentam quando elas são atendidas. E que tipo de necessidade? Quando dentro desse relacionamento eu sinto que sou respeitada, eu tenho intimidade, eu tenho afeto, eu tenho valorização. Então aumenta a minha alegria, aumenta a minha felicidade. Porque essas necessidades, né, dentro dessas relações, a vida exige para que a gente de ordem psicológica e bem-estar, né, elas sejam atendidas. A gente tem necessidades que a gente mesmo pode se atender, mas quando a gente convive um relacionamento familiar, hora ou outra, no trabalho, a gente precisa da colaboração das pessoas. Então, é sobre isso. E aqui que a gente vê que, então, o que diferencia uma pessoa da outra são as estratégias que elas usam para atender às suas necessidades. Né? Numa briga de torcida que um precisa de respeito, quando ele chama o outro de idiota, ele não está falando que ele precisa de respeito. E o outro que se sente nesse lugar de ter sido agredido com a palavra idiota, vai devolver numa outra palavra que vai suscitar mais raiva ainda no outro. Então eles não estão comunicando o que eles precisam para se entender, para serem respeitados, né? Sair dessa provocação. Então, as pessoas têm essa dificuldade de identificar sentimentos, de observar o que acontece numa situação, fica muito na interpretação, em conclusões, né? Que às vezes não são as conclusões mais adequadas, não são conclusões, né, assertivas, porque o outro não está fazendo parte dessa conclusão, ele não foi consultado se aquilo que ele falou era aquilo mesmo, se o que ele está sentindo é realmente isso. Às vezes a gente vai olhando e vai avaliando, diagnosticando, né, interpretando as coisas às vezes de forma que não é a realidade. E aí a gente às vezes precisa pedir, né, para as pessoas que essas necessidades sejam atendidas, né, o respeito, né, o afeto, o carinho, né, a valorização, a colaboração, né, dentro de casa, às vezes precisa da colaboração do marido, dos filhos, da esposa, né, daquelas pessoas que envolvem aquela família, para que a casa fique mais organizada. Mas como que a gente pede esse tipo de coisa? Muitas pessoas usam de chantagem emocional para pedir, usam da pressão psicológica, né? Colocam como aquilo uma obrigação, uma imposição. E elas são atendidas, mas elas não são atendidas, né, de forma prazerosa, que elas entendem o que é importante para o outro, porque a necessidade não foi colocada nessa conversa.
O sentimento não foi colocado, não teve uma observação que foi realmente um fato e não uma interpretação. Tipo, vocês são folgados, vocês são desorganizados, são bagunceiros, nunca ajudam em nada. Isso não é uma observação, isso não é um fato, né? Isso é um julgamento. Então, as pessoas às vezes vão até colaborar, mas com uma carga emocional também muito ruim, negativa, pensando, julgando aquela pessoa que falou daquele jeito, tratou elas daquele jeito. Então, a gente vai se afastando desses rótulos, dos julgamentos e construindo um relacionamento, né, mais sustentável, né, que a gente pode falar das nossas diferenças e elas serem acolhidas. Às vezes é doloroso, né, às vezes é difícil falar da gente, porque esses 4 princípios a gente vai falar da gente, né? Quando a gente fala do outro é mais fácil, porque a gente está sempre apontando o dedo, né? Mas trazer isso para a gente, começar a falar da gente, se sentir vulnerável, né? É trabalhoso isso. Mas é aí que eu paro de julgar as pessoas, é aí que eu começo a me conectar de fato com aquilo que é importante para mim. Porque quando a gente tem problema com alguém, às vezes o problema não é o outro, o problema somos nós, diante das necessidades que nesse meu relacionamento com o outro não está sendo atendida. Então é sobre a gente, não é sobre o outro. E fazer essa desconstrução que é sobre mim, que o sentimento é meu, não é do outro, não foi o outro que me deixou com raiva, que o sentimento é meu, é um trabalho assim estranho, inclusive, desconfortável, porque a gente começa a ter um olhar curioso sobre a gente, um olhar curioso sobre o outro, investigar mais. Essa desconstrução dói, deixa aqueles conceitos que a gente tinha antes e que nem faz sentido quando a gente começa a conhecer. É doloroso, porque a gente está tão apegado, foi tão bem programado para pensar de um jeito, agir de um jeito e largar tudo isso daí, né? Começar a se desconstruir é um processo longo, não é imediatismo, né? Não existe imediatismo na prática da CNV. Então, mas aí é que a gente vai percebendo o que está por trás daquela fala, o que está por trás daquele julgamento, né? Até quando vem um julgamento, se a gente está mais treinado, né, mais conectado com essa prática, a gente não tem a necessidade, né? A gente resiste a esse ato de rebater, de enfrentar ou de fugir, porque a gente se sente apoiado agora para falar. Porque agora eu tenho algo que faz sentido, né? Que me ajuda a me conectar e não precisar devolver, né? Não precisar levar esse desaforo para casa. E eu vou falar sobre isso, né? Mas sem que eu precise ser um dragão que vai queimar todo mundo no meio do caminho, que não vai sobrar nada depois. E falar sobre o que a gente sente, falar sobre as necessidades que a gente tem dentro dos nossos relacionamentos, é um desafio, não é mole não, a gente se vulnerabilizar para a gente falar da gente e falar sobre o que a gente precisa dentro daquele relacionamento que não está sendo atendido, que são essas necessidades, né? Que ele fala que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, tem um exemplo que eu acho super interessante que fala um pouco sobre a dificuldade que as pessoas têm sobre falar suas necessidades. Então, imagina um casal, chama um mediador para mediar um conflito de casal, uma crise de casal, que eles não estão se entendendo. Aí o mediador pergunta para o marido: expressa aqui para sua esposa quais necessidades não estão sendo atendidas dentro deste relacionamento. Aí o marido vira para a esposa e fala: eu penso que ela é uma irresponsável, né? Não sabe lidar com as finanças da casa, né? Ela gasta muito, estoura o cartão de crédito, não sabe lidar com isso. E a esposa, óbvio, né? Se sente atacada, se sente exposta. E aí ela vai, né, nesse momento rebater. É bem típico de você fazer isso comigo, me expor desse jeito, falar comigo desse jeito e ser injusto, me olhar como se fosse uma pessoa incapaz de lidar com as finanças da casa. Então, esse exemplo, né, mostra que dentro das crises que a gente vivencia nos relacionamentos, muitas das vezes a gente não sabe de forma clara, de forma assertiva, observar o que de fato está acontecendo, falar o que a gente está sentindo e falar sobre essas necessidades. A gente está sempre falando o que a gente pensa do outro, o que o outro está fazendo de errado, ao invés da gente falar o que a gente gostaria do outro, né? Então, quando a gente vai pedir alguma coisa para o outro, né, é que a gente fala no positivo. Eu gostaria disso e não eu não gostaria que você falasse desse jeito comigo. Eu não gosto quando você. Então, a gente falar
pedir sempre no positivo também. Eu vou fazer outros vídeos que vai tratar melhor sobre esses 4 princípios, para que possa talvez ajudar você a identificar em você melhor como observar, como falar dos sentimentos, como falar das suas necessidades, como fazer pedidos, né? Estabelecer acordos com exemplos, né, de situações que às vezes você possa se identificar. Mas eu já deixo assim, de forma muito honesta, que praticar a comunicação não violenta é um desafio, né? Não é algo imediato. A gente às vezes está muito acostumado na sociedade com os imediatismos, fórmulas mágicas, né? Como eu tomo uma pílula mágica e resolve tudo, né? No dia seguinte tá tudo diferente. Não funciona desse jeito, né? Não vai deixar de brigar, não vai deixar de ter conflito. Vai apoiar você a mediar, lidar melhor com os conflitos e ter brigas mais saudáveis. E o que é brigas mais saudáveis? É quando eu falo o que eu estou sentindo, observo o que de fato aconteceu, falo da minha necessidade e peço para o outro, sem fazer chantagem emocional, né? Que ele sinta prazer, né, de atender aquilo. Então eu posso até estar irritada falando desse lugar, mas para eu me conectar desse lugar, eu preciso treinar muito, treinar muito. Às vezes a gente treina, né? E os músculos, se você vai na academia, por exemplo, treinar para adquirir massa muscular, definir seu corpo, vai demorar um pouco, né? Às vezes você não vai ter vontade de ir num dia, no outro dia vai ter um estímulo para você ficar desanimado, porque está demorando muito para ter um resultado. Então, os estímulos para que a gente não chegue onde a gente quer, existem vários, né? Então, a gente precisa estar sempre atento no propósito que a gente quer. Poxa, eu quero continuar conectada dentro desse relacionamento amoroso, dentro dessa amizade, dentro dessa família. Eu quero melhorar minha relação com meu filho, com meu marido. Eu quero entender melhor, né, as causas dos conflitos. Então, isso exige da gente, né, um engajamento, né? A mesma coisa da gente estar trilhando uma estrada que é aquela estrada que a gente quer para a vida da gente. Vai ter pedras no caminho, às vezes ela vai ter uma subida, né? Vai ter uma curva sinuosa à direita, uma meio estreita à esquerda, e a gente vai precisando se adequar, entendendo melhor, observando mais, né? Que nem os fãs. Eu não sei porque, né, me veio esse negócio de futebol para falar, dar alguns exemplos, mas quando um fã, né, de um time vai assistir seu time em campo, ele fica tão atento àquilo, tão focado naquilo, observando tanto que ele não perde um lance, uma jogada. Então é mais ou menos isso que a comunicação, essa prática faz com a gente, a não perder nenhuma jogada, estar muito atento no que está acontecendo, saindo desses julgamentos para a gente se comunicar melhor, usar palavras que na verdade agregam valor nos nossos relacionamentos. E sobre imediatismo, né, que eu falo, a gente tem estímulos o tempo todo para a gente sentir raiva, para a gente julgar, rotular, para a gente desistir, inclusive, né, das nossas relações. A gente é estimulado o tempo todo, tanto a gente com a gente, tanto dentro desses relacionamentos, quanto as coisas que a gente vê fora também. Então, para a gente se conectar com isso, a gente precisa ter esse propósito, né, de querer continuar perseguindo isso. Então eu vou encerrando esse vídeo, né, sobre essa coisa do imediatismo, que a gente vive muito nas coisas, como eu disse, que quer resultado imediato, né? Então tem uma frase de um autor e palestrante, Zig Ziglar, que ele fala justamente sobre isso, né, as motivações. Que o efeito do banho, ele não dura para sempre, então recomenda-se que se tome diariamente. Então é isso que eu deixo como assunto para você refletir sobre as palavras que você usa na sua comunicação. Eu espero você aqui no canal no próximo vídeo. Até mais!